Olá, o Trabalho Legal está no ar e você vai acompanhar nesta edição. Rede de farmácias é condenada por descontar diretamente no contra-cheque dos empregados produtos que estavam com data de validade vencida nas prateleiras. Saiba quando é permitido o desconto do salário do funcionário. Ser um jovem aprendiz é uma ótima oportunidade de se capacitar para entrar no mercado de trabalho. A contratação desse profissional é garantida pela consolidação das leis do trabalho. O Procurador-Geral do Trabalho se reúne com a Associação dos Expostos ao Amianto. O grupo pediu apoio do MPT para assegurar a saúde dos trabalhadores que entram em contato com a substância considerada cancerígena. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Uma rede de farmácias descontava do salário dos funcionários o valor dos produtos que estavam vencidos. Descontos do salário do trabalhador só são permitidos em casos específicos. Quem nunca teve um descuido no trabalho e deixou quebrar algo sem querer, gerando prejuízo para a empresa? Para muitos, isso pode ser um acidente, mas em alguns casos, esse prejuízo é descontado no salário do empregado. Mas será que isso pode ocorrer? Se você quebrou alguma coisa na sua empresa, foi um acidente, não tem como descontar, né? Eu acho uma forma incorreta, completamente incorreta. O desconto salarial é permitido, de acordo com a lei, com a CLT, quando há uma previsão na lei, uma previsão legal para isso, ou quando há previsão em convenção coletiva. Em caso de culpa do empregado por algum prejuízo que a empresa tenha, eventual culpa do empregado, é preciso que essa possibilidade de desconto, mesmo nessa situação, esteja prevista no contrato de trabalho, ou no caso de dolo do empregado, né? Se ele realmente tiver causado um prejuízo mediante algum produto da empresa, deliberadamente, né? Querendo fazer isso, querendo causar esse dano. Quem já passou pela experiência de ter o salário descontado irregularmente, não esquece. Fui um toca-fita numa garagem subterrânea e o dono do carro falou que foi dentro da garagem, ele não foi. Reclamou para o síndico veio até nós e simplesmente comunicou à empresa e a empresa descontou da gente. Já aconteceu comigo. Já aconteceu uns reatores, nós temos que pagar 5 reatores porque nós trabalhamos uma turma à noite e eu trabalho outra durante o dia. Aí nós instalamos reator, quando foi no outro dia, os fizeram a gambiarra lá e queimaram o reator. Diante dos casos acidentais, há aqueles específicos que envolvem profissões de risco, como a do motorista de ônibus. Os profissionais convivem com o risco diário de sofrer assaltos e, em alguns casos, precisam pagar do próprio salário o valor roubado. Vários companheiros já passaram Já. Inclusive no entorno, eu trabalhava no entorno e lá eles descontam. As empresas do entorno, eles não estão nem aí. Eles só querem ferrar com funcionário. Aqui no DF já é diferente. Aqui nós temos sindicato, graças a Deus, mas no entorno, você pode perguntar para qualquer um que é desse jeito lá. Lá eles descontam mesmo, não estão nem aí. Exemplos como esses são proibidos de acordo com o artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho. Os descontos legítimos que a empresa pode fazer são os obrigatórios, como os de impostos, convenções ou acordos coletivos. A rede de drogarias Rosário foi condenada por descontar diretamente no contra-cheque dos empregados, quando os produtos farmacêuticos estavam com a data de validade vencida nas prateleiras ou quando ocorria o extravio. Para impedir que a prática ocorra, o MPT no Distrito Federal propôs um termo de ajustamento de conduta, que foi aceito pelos representantes da empresa. Se ele entender que não teve culpa naquele episódio, né, de eventual prejuízo que a empresa tenha tido com algum produto, se ele se sentir lesado pelo eventual desconto, ele pode procurar o seu sindicato, de representante da categoria profissional, ele pode ajuizar uma ação individualmente para reaver isso, ou pode fazer uma denúncia ao Ministério Público que investigará para ver se essa conduta é coletiva da empresa, né? Se essa conduta é em relação aos demais empregados, se é uma conduta sistemática
empresarial. A drogaria deve divulgar o teor do TAC em todas as filiais do Distrito Federal. Se descumprir qualquer uma das obrigações, vai pagar multa de R$ 5.000. A empresa já pagou multa de R$ 50.000 por dano moral coletivo. Em nota, a Rosário afirma não ter praticado nenhum dos atos denunciados, mas concordou em assinar o termo para demonstração do espírito democrático e de responsabilidade social dentro da empresa. Para não passar por uma situação como essa, o trabalhador precisa ficar atento. Se o empregado deixou de adotar algum cuidado que a empresa já tinha recomendado, por exemplo, de fazer a sangria dos valores até determinada hora ou até determinado valor, ele não adotou aquela conduta que é prevista no contrato, né, como uma conduta de prevenção de eventuais problemas ou de eventuais danos. Se ele não adotou isso está previsto no contrato, em princípio o desconto pode ser feito porque está previsto no contrato e ele não cumpriu aquela obrigação. E um caso chamou a atenção do país. A Justiça determinou que o FGTS entrasse na partilha de divórcio de um casal. E você aí, o que acha dessa decisão? Imagina na hora do divórcio descobrir que seu FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, vai entrar na divisão dos bens. Que FGTS é individual. Nós somos casados, vamos divorciar. A sua parte também é minha. É justo. Sim, mas dos dois lados. Tanto de um lado masculino, tanto do lado feminino. Não são direitos iguais? Não se trata de conto da carochinha. Um caso verídico envolveu a dúvida sobre a partilha ou não do FGTS na hora de dividir o patrimônio. E foi um fato que não ficou só entre família. Esse assunto polêmico veio parar no Superior Tribunal de Justiça. Foi o caso de um homem e uma mulher do Rio Grande do Sul. Enquanto estiveram casados, eles compraram um imóvel e, para realizar o sonho da casa própria, utilizaram também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O problema é que o relacionamento não deu certo e, na hora da partilha dos bens, a Justiça Gaúcha entendeu que os valores do FGTS recebidos durante o casamento fizeram parte do patrimônio e devem ser divididos. Um deles não gostou nada dessa decisão e recorreu ao STJ. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o FGTS deve ser partilhado sim, mas somente os valores recebidos durante o tempo em que estiveram casados. O que foi decidido foi uma decisão que, ao meu ver, trouxe uma coerência à jurisprudência, ela trouxe integridade à jurisprudência e ela compreendeu que, seguindo os ditames da comunhão parcial de bens, aquilo que for constituído durante a vigência do casamento pertence ao casal, não ao indivíduo. Então, aquilo que foi adquirido antes do casamento é do indivíduo. Aquilo que foi constituído durante a vigência do casamento é do casal. Polêmicas à parte, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um benefício assegurado pela Lei 8.036 de 1990. Mas quem tem direito a receber o FGTS? Todo trabalhador com carteira assinada. O saque pode ser feito em várias situações. Por exemplo, nas demissões sem justa causa, para comprar a casa própria, o trabalhador com câncer ou portador do vírus HIV pode retirar o dinheiro. O fundo é uma espécie de poupança. A regra que existia era a estabilidade decenal. O empregado que adquirisse 10 anos de emprego, ele não poderia mais ser demitido sem justa causa, sob pena de pagar uma indenização na época. Então, muitos empregadores não deixavam a pessoa completar os 10 anos. Aí o governo se viu na necessidade de corrigir essa situação que ali vigia na época. Aí criou-se o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que era uma opção. O trabalhador podia fazer opção por esse novo regime, né, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou continuar no regime anterior, que era da estabilidade decenal, ou seja, o empregado a partir de 10 anos ele não podia mais ser demitido sem justa causa. E a partir da Constituição de 1988, essa opção deixou de existir. Então, todos os trabalhadores passaram a ser regidos pelo regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele não mais poderia fazer uma opção. Os empregados que, a partir dessa data, não eram optantes pelo Fundo de Garantia, passaram,
naturalmente a ser optantes desse fundo de garantia. Muitos trabalhadores fizeram esse pedido, inclusive retroativo, que a lei facultava essa opção. E como se calcula o FGTS? O fundo de garantia ele tem como base o percentual de 8% sobre o salário do trabalhador, é recolhido pela empresa e depositado numa conta vinculada ao contrato de trabalho. O que é uma conta vinculada ao contrato de trabalho? Aquele empregador X, ele vai recolher 8% mensalmente para o trabalhador. Na opinião do advogado, o FGTS é mais que um simples benefício. O fundo de garantia é importante para o trabalhador porque é uma segurança, né? A gente fazendo um cálculo grosso modo, ele teria direito a um salário por ano de serviço, né? 8%, e ele é corrigido, a correção do fundo de garantia, que não é muito benéfica para o trabalhador, que é apenas 3% ao ano. O Congresso já mudou esse cálculo, mas ele vai ser acrescido de outras fórmulas de atualização, mas a partir de um determinado tempo. Hoje, a regra que vige é essa. E após o intervalo, você vai ver. Jovens buscam entrar no mercado de trabalho e o primeiro passo é ser um jovem aprendiz. A contratação desse profissional é garantida pela consolidação das leis do trabalho. Não saia daí, voltamos em 1 minuto. E este espaço é para o trabalhador deixar um recado para o patrão. Veja. Marcos, obrigado aí pela oportunidade que você me deu. Agradeço muito e quero que você cada dia mais venha crescer, assim como eu venha crescer profissionalmente dentro da tua empresa. E caso possível, você venha me dar um aumento, sim. Bom trabalho, chefe. Você é muito boa. Meu chefe era super tranquilo, mas só podia ter me dado um aumento, né, e não me demitido. Porque no mercado de trabalho de hoje está horrível. Quero agradecer a Maria, nossa fiscal, por ela ser essa pessoa maravilhosa que ela é e eu compreender a gente igual ela compreende até hoje. Um abraço, Maria, tudo de bom. A contratação de jovens aprendizes é garantida pela consolidação das leis do trabalho, além de ser de grande importância para quem está começando a carreira profissional. Mas algumas empresas não cumprem a lei e prejudicam o futuro de muitos jovens. Antes de conseguir a tão sonhada carteira assinada é preciso muito esforço. E o primeiro passo para entrar no mercado de trabalho pode ser dado se tornando um jovem aprendiz. Esse foi justamente o caminho seguido por Tainá. Adolescente, trabalha na empresa que administra o aeroporto de Brasília. Para ela, a oportunidade de conhecimento e aprendizado vai ser fundamental no futuro. Além do conhecimento, a responsabilidade que todo jovem cria por estar no mercado de trabalho, responsabilidade com o horário, com as atividades que o gestor estão passando para a gente mesmo, e também a comunicação com outras pessoas, o contato que a gente tem com as atividades, Para o coordenador de recursos humanos da empresa onde Tainá trabalha, o comportamento profissional é o principal requisito que o jovem aprendiz deve ter. A gente entende hoje que o jovem ele não tem sido preparado para o mercado de trabalho. Onde ele vive, naturalmente, a família, a escola, essas instituições não auxiliam ele a entrar no mercado de trabalho. Então, a empresa, qual a importância? Auxiliá-lo a saber como se portar numa empresa, como conversar com o chefe, como falar com o colega de trabalho, cumprir regrinhas muito básicas. Para mim, para você que já trabalhamos, isso é muito básico. Horário, chegar no horário, avisar que vai atrasar, saber como se comportar. Mas a escola e a família não tratam isso. Para Daniel, outros fatores importantes para o jovem crescer no mercado de trabalho são um bom relacionamento e entender que o tratamento do aprendiz não é diferente em relação a outros funcionários do setor. Hoje o mercado, quer para mais experientes ou menos experientes, exige na realidade que as pessoas saibam se relacionar. E para o jovem, eu acho que essa é a importância maior.
além dele entrar, ter uma experiência, ter a tão sonhada experiência na carteira de trabalho, para quem está entrando no mercado de trabalho, mas ele aprende a se relacionar e isso é fundamental. Eles são inseridos no mercado de trabalho e são exigidos como profissionais. Lógico, exige sim mais paciência, mais cuidado, mais orientação, mas eles são tratados como profissionais. De acordo com o artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho, as empresas devem ter de 5% a 15% do número total de trabalhadores compostos por jovens aprendizes. Apesar da cota de aprendiz ser obrigatória, muitas empresas não cumprem a porcentagem de contratações. Foi o que aconteceu em Pernambuco, onde a empresa de ônibus Expresso 1002 virou alvo de ação do Ministério Público do Trabalho, por não contratar a quantidade necessária de aprendizes. O MPT pediu em liminar o pagamento de multa de R$100 mil por dano moral coletivo. Sempre que existe uma denúncia, de que a empresa não está cumprindo essa cota, contratando pelo menos 5% dos seus quadros de aprendizes, isso vai gerar um inquérito civil. Vai ser feita investigação, vai ser feita uma apuração, e caso realmente fique constatada que a empresa não está cumprindo a lei, ela será convocada a assinar um termo de ajuste de conduta, onde ela se comprometerá a cumprir a legislação sob pena de pagamento de multa. Caso a empresa não queira assinar um termo de ajuste de conduta, como foi, por exemplo, essa situação retratada na reportagem, o Ministério Público acionará judicialmente a empresa, perante a Justiça do Trabalho, para que um juiz determine que a empresa passe sim a cumprir a lei sob pena de multa. Apesar dos esforços para garantir os direitos dos jovens aprendizes, ainda existe um grande caminho a ser percorrido. Dos esforços do Ministério Público, dos esforços do Ministério do Trabalho, Previdência Social, fiscalizando as empresas, cobrando, ainda existe um grande número de aprendizes que deve ser contratado. Hoje, o número de aprendizes contratados é infinitamente inferior ao potencial de contratação desses jovens. Então, existe sim um grande caminho a ser percorrido para garantir a oportunidade desses jovens que são o futuro do nosso país. Com direito assegurado, Tainá Monteiro quer aproveitar ao máximo a oportunidade para se tornar uma excelente profissional. Muitos jovens não têm a experiência e o preparo adequado para estar no mercado de trabalho. E eu sendo jovem aprendiz, assim, o curso me proporciona muitas coisas para que eu saiba agir, estar mesmo no mercado. E ele direciona, né? Às vezes a pessoa ela não tem um direcionamento para faculdade, por exemplo, e estando na empresa e no setor, você pode aprender a gostar daquilo que você faz e seguir como carreira. E você vai ver depois do intervalo. Membros da Federação Nacional Portuária se reuniram com o Procurador-Geral do Trabalho para reforçar a necessidade de proibição da terceirização da profissão. É daqui a pouquinho. O Procurador-Geral do Trabalho se reuniu com a Associação dos Expostos ao Amianto. O grupo pediu apoio ao MPT para assegurar a saúde dos trabalhadores que entram em contato com a substância considerada cancerígena. Foram cerca de 2 horas de discussão. O Procurador-Geral do Trabalho ouviu atentamente as demandas dos representantes da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, em encontro realizado na sede do MPT. O tema do amianto é uma das prioridades institucionais do órgão, como garante a Procuradora do Trabalho, Márcia Camei, que também participou do programa pelo banimento do amianto. Preocupa muito. Embora tenha decrescido muito o consumo no Brasil, ele ainda é permitido legalmente, enquanto mais de 64 países já baniram, e baniram atendendo, na realidade, uma diretriz da OMS que preconiza que não há limite seguro para a exposição ao amianto. Então, o Brasil ainda produz muito, exporta, porque tem uma mina, então a questão é bem preocupante ainda. A associação pediu o apoio do órgão nas ações envolvendo o tema,
que correm na Justiça. A representante da ABREA destacou a importância da atuação do Ministério Público do Trabalho para que os trabalhadores estejam protegidos do risco do amianto. Essa parceria foi construída, já de algum tempo, e ela tem sido extremamente proveitosa, porque é um trabalho muito cuidadoso, com muito respeito à instituição. Nós queremos somar. É isso que nós temos feito. A ABREA tem procurado, o MPT tem buscado somar nessas ações em curso e as que serão propostas em relação à questão do amianto. A atuação do MPT já resultou, por exemplo, na condenação da Eternit, maior fabricante de amianto do Brasil. A empresa vai ter de pagar R$100 milhões em indenização por danos morais coletivos, além de oferecer tratamento de saúde integral e vitalício para os ex-empregados e familiares da antiga unidade de Osasco, na Grande São Paulo. Para Fernanda, a solução seria a proibição do amianto no Brasil. A primeira questão é a proibição do amianto. É realmente interromper esse curso de sofrimento, de adoecimentos, que nós teremos de enfrentar isso por muitos anos. As doenças do amianto, elas se manifestam, podem até 50 anos após a exposição. Então, nós teremos ainda no Brasil uma situação bastante grave para os próximos anos. O que nós queremos nesse momento, e a nossa luta é interromper esse ciclo de sofrimento, dos adoecimentos, e também que as vítimas possam ser indenizadas, tratadas, que recebam a atenção que elas merecem. O programa de banimento do amianto no Brasil tem como objetivo erradicar de uma vez por todas o uso da substância no país. Mas, como algumas leis estaduais ainda permitem a comercialização e a fabricação do produto, o MPT busca também garantir a saúde do trabalhador, atuando de forma repressiva para quem descumprir a legislação. O encontro ainda contou com a presença por videoconferência do Coordenador Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho, Leonardo Osório Mendonça, e dos procuradores do trabalho, Juliana Queluz Venturini e Rodrigo Rafael de Alencar. Márcia Camei aprovou o encontro. Acho que o encontro foi muito produtivo, porque existe a necessidade dessa troca, São visões distintas em torno de uma mesma questão, A questão é o amianto, mas as associações, movimentos sociais, eles têm contato com essa realidade, A realidade do trabalhador, e isso nos alimenta, Alimenta as nossas ações, contribui com provas. Então, acho que esses objetivos, se eles puderem, ser canalizados para uma finalidade comum, é produtivo para ambas as partes. Membros da Federação Nacional Portuária se reuniram com o Procurador-Geral do Trabalho para reforçar a necessidade de proibição da terceirização da profissão. O encontro ocorreu na sede do Ministério Público do Trabalho. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, recebeu os membros da Federação Nacional Portuária. O objetivo do encontro foi para reforçar a necessidade de proibição da terceirização nas atividades da Guarda Portuária no Porto de Paranaguá, no estado do Paraná. A reunião foi solicitada após denúncia de descumprimento do termo de ajuste de conduta que foi assinado em dezembro do ano passado pelo Sindicato dos Portuários. A gente tem trabalhado com uma regulamentação nacional da Guarda Portuária, vários órgãos, inclusive o Ministério Público do Trabalho, entende que a Guarda não pode ser terceirizada, mas sempre há algumas iniciativas pontuais, como está acontecendo no Porto de Paranaguá, onde existe um TAC, e a administração do Porto está descumprindo, e a gente veio aqui dialogar sobre isso para ver se a gente acha um ponto de equilíbrio, porque nós olhamos o sistema portuário de uma forma global. E se acontece alguma coisa, como está acontecendo no Porto de Paranaguá, pode e vai trazer distorções no setor portuário a nível de Brasil. O MPT, que é contra esse tipo de terceirização, recebeu todas as denúncias e tomará as providências necessárias para impedir a prática ilegal. O posicionamento do MPT é que é vedada a terceirização da guarda portuária em todos os portos no Brasil. É uma atividade típica de poder de polícia, onde há necessidade de que haja trabalhadores especificamente contratados para isso. Não se confunde com a guarda patrimonial.
né? Estamos falando de controle de acesso de pessoas, acesso de veículos, a uma área considerada área de fronteira. Então, trata-se de matéria de segurança nacional. Já terceirização não é possível. O termo de ajuste e conduta foi firmado pelo Ministério Público do Trabalho com o Sindicato dos Portuários do Porto de Paranaguá, com o objetivo de proteger e garantir os direitos aos trabalhadores que exercem a função de guarda. O sindicato não compreendeu o termo de ajustamento de conduta que tinha sido firmado lá em Paranaguá, né, e já impugnou judicialmente o termo de ajustamento de conduta, representou o procurador. E hoje ficou esclarecido que o termo de ajustamento de conduta ele é exatamente o que está previsto em lei, vai de acordo com o entendimento majoritário no âmbito da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário, né, e a denúncia de eventual descumprimento agora vai ser encaminhado para a Procuradoria, lá no Paraná, em Curitiba, para que seja apurado. Os casos de terceirização foram expostos durante a reunião. Segundo a federação, o problema vem ocorrendo por conta da administração dos portos. Existe hoje no Brasil um Código Internacional de Segurança nos nossos portos, que foi adotado aqui no Brasil, e para ser cumprido tem uma série de atribuições e de iniciativas que tem que ser feitas. Inclusive, ter pessoal próprio, treinado e capacitado para exercer a vigilância patrimonial de pessoas, combater o tráfico de drogas, enfim, são atribuições que são diretamente ligadas à segurança pública portuária. E aqui no Trabalho Legal, a sua sugestão de reportagem é sempre muito bem-vinda. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.